O deputado Eduardo Bolsonaro, em pronunciamento pelas redes sociais, comentou a peça apresentada por deputados de extrema esquerda ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, solicitando a apreensão do seu passaporte para impedi-lo de ir ao exterior. O deputado apontou: "Vocês já leram a peça do deputado petista que ensejou o pedido de apreensão do meu passaporte por parte do Alexandre de Moraes?" Ele cita Alexandre de Moraes em 5 oportunidades nessa peça, então já é uma excrescência. A pessoa que teoricamente se diz vítima é ele mesmo. Eduardo Bolsonaro lembrou que deve assumir a presidência da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados e que essa posição lhe permitirá intensificar as denúncias das arbitrariedades do ministro Alexandre de Moraes. Eduardo Bolsonaro rebateu a alegação presente na peça de que teria ido aos Estados Unidos para articular o projeto de lei que deve anular o visto do ministro Alexandre de Moraes. Ele lembrou que a proposta já é antiga e que, se a conduta do ministro deu causa a esse tipo de proposta, a responsabilidade é dele mesmo. O deputado disse: "Eu acho que é loucura você esperar que uma pessoa vá cometer tudo o que o Alexandre de Moraes está fazendo e vai ficar ilesa e tendo entrada no país que é símbolo das liberdades, da liberdade de expressão, do direito de ir e vir. Não combina." O deputado lembrou que nos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, pessoas inocentes estão sendo punidas sem qualquer acesso ao devido processo legal. Eduardo Bolsonaro prosseguiu lendo a peça do deputado petista, mostrando que o ministro pretende julgar uma denúncia na qual ele seria alegadamente a vítima. Ele explicou: "É por isso que numa democracia saudável existe uma coisa chamada sistema acusatório, onde 3 pessoas distintas exercem as funções. Um julga, um defende e outro acusa. É para que ocorra uma imparcialidade, para que ninguém se contamine com paixões e emoções dentro desse processo e para que ele seja justo e honesto." Eduardo Bolsonaro lamentou: "No Brasil segue ocorrendo esse tipo de coisa e as atrocidades vão mais adiante. Além de absurdos como a morte do Clezão, onde havia 3 pedidos já de soltura dele, e Alexandre de Moraes deixou passar meses. Isso sim, uma responsabilidade que tem que ser apurada. O assassinato de uma pessoa que sequer foi julgada e apodreceu na cadeia." O deputado apontou: "Isso reforça demais a nossa condição de república de bananas que se tornou o Brasil. Esse país onde o presidente defende o Hamas, onde o Alexandre de Moraes faz o que quer, e aí eles falam qualquer coisa e tudo para eles é constitucional, é legal, é só eles falarem. É realmente igual ao rei da França, Luís XIV. O Estado sou eu. A gente está aqui para provar que não." Vocês já leram a peça do deputado petista que ensejou o pedido de apreensão do meu passaporte por parte do Alexandre de Moraes? Ele cita o Alexandre de Moraes em 5 oportunidades nessa peça. Então já é uma excrescência. A pessoa que, teoricamente, se diz vítima, ele mesmo, a vítima, recebeu essa peça e está pedindo uma sanção contra mim. Obviamente, né? Isso não tem nada a ver com a possibilidade de eu ser presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Afinal de contas, né, eles sabem que nessa posição, muitas portas, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, se abririam para mim. E é um perigo para todo regime uma pessoa denunciar os crimes que esse regime tem feito. Mas vamos dar uma olhadinha aqui na peça. Determinado ponto ele fala: desde a posse do presidente norte-americano Donald Trump, já esteve nos Estados Unidos em 3 ocasiões, eu, no caso, com o objetivo de articular com deputados republicanos a propositura de um projeto de lei para impedir o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, de entrar naquele país. Bem, essa proposta é uma proposta antiga do deputado Darrell e ela foi feita depois em coautoria com a deputada Maria Elvira Salazar. Foi representado, inclusive, esse ano, esse projeto de lei. E o próprio deputado Darrell,
ele fala no Alexandre de Moraes como uma inspiração para o projeto. Hard to believe that, in fact, we as a nation, in the effort to export free speech and the ideas of freedom for more than 200 years, seemingly are slipping backwards. Right now, in Brazil, and some of this legislation comes from that specific example. But é uma conduta do Alexandre de Moraes, não é minha. Agora, o que se espera, né? Eu acho que é loucura você esperar que uma pessoa vá cometer tudo que o Alexandre de Moraes está fazendo e vai ficar ilesa e tendo entrada no país que é símbolo das liberdades, da liberdade de expressão, do direito de ir e vir. Não combina. Agora, se vocês quiserem realmente saber o que é uma ação criminosa, veja quem é que está sendo julgado originalmente na Suprema Corte do país, que deveria ser o tribunal para guardar a Constituição e condenando senhorinhas à cadeia e perseguindo opositores sem direito à legítima defesa e fora do devido processo legal. Dentre os vários casos, poderia citar aqui Daniel Silveira, ministro Anderson Torres, né, o próprio jornalista Paulo Figueiredo, que nunca foi citado. E passaporte. E aqui na testa petista ele segue, né? Conforme exposto, Alhures, o deputado nem deve saber o que é Alhures, o representante, mediante grave ameaça minha, articula a aplicação de sanções extremas ao ministro Alexandre de Moraes. Então, aquele que está se sentindo ofendido com a minha conduta, mais uma vez, é o que vai me julgar. É tipo você ter de repente, uma briga com os vizinhos, e quem vai julgar você é o teu vizinho com o qual você está brigando. Como é que você acha que vai ser a decisão dele? Vai ser a favor dele ou vai ser a favor de você? É por isso que numa democracia saudável existe uma coisa chamada sistema acusatório, onde 3 pessoas distintas exercem as funções de um julga, um defende e o outro acusa. É para que ocorra uma imparcialidade, para que ninguém se contamine com paixões e emoções dentro desse processo. É para que ele seja justo e honesto. Isso daí é exatamente tudo que está faltando nesses absurdos de julgamentos feitos por Alexandre de Moraes, onde ele, ou às vezes um de seus colegas da Suprema Corte, abre um inquérito, uma investigação, que por si só já é uma aberração. Depois daí começa um processo. Eu achava que o processo judicialiforme tinha acabado com a Constituição de 1988, que isso daí era coisa da ditadura, tão criticada por esse tipo de pessoa, né? Mas no Brasil segue ocorrendo esse tipo de coisa. E as atrocidades vão mais adiante, né? Além do absurdo como a morte do Clezão, onde havia 3 pedidos já de soltura dele e Alexandre de Moraes deixou passar meses. Isso sim, uma responsabilidade que tem que ser apurada, né? O assassinato de uma pessoa que sequer foi julgada e apodreceu na cadeia, perdão das palavras, e faleceu na cadeia. Isso daí sim tem que ser julgado. E o deputado petista termina, né, na parte dos pedidos. Face ao exposto, requer-se que proceda-se a instauração de procedimento de investigação criminal para apurar em tese a prática do crime do representado, escrito acima, e depois ofertada a denúncia ao STF. PE, a adoção de medidas administrativas, civis e pertinentes em função das responsabilidades pelos crimes em tese delineados na presente representação. Né? Crimes, viajar para os Estados Unidos e fazer o seu trabalho. E C, a avaliação diante da tentativa de embaraçar as investigações, sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes, né? Então, ele basicamente está mais uma vez corroborando o que eu estou falando aqui, que o Alexandre de Moraes, ele é vítima, julgador e, por que não dizer, né, acusador. Porque ele pode muito bem ter armado esse joguinho combinado com os deputados do PT, porque ficou muito estranho, né? Os deputados começam todos eles a falar o mesmo discurso, mesma coisa. Gleisi, Lindbergh, Paulão, Rogério Correia, Aí, no dia seguinte, eles apresentam uma representação e ao dia depois Alexandre de Moraes, vamos aqui pedir à PGR para analisar esse pedido. Afinal de contas, né, os deputados do PT são pessoas imparciais, acima do bem e do mal, que podem perfeitamente trazer essa demanda aqui à corte. Afinal, isso daí não é uma disputa política. Não são deputados da esquerda tentando calar o deputado da direita. Meus amigos, isso reforça demais a nossa condição de república de bananas que torna o Brasil.
Esse país onde o presidente defende o Hamas, onde o Alexandre de Moraes faz o que quer, e aí eles falam qualquer coisa, e tudo para eles é constitucional, é legal, é só eles falarem. É realmente igual ao rei da França, Luís XIV, né? O Estado sou eu. A gente tá aqui para provar que não. Deus abençoe a América, Deus abençoe o Brasil. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos há muito tempo, em especial pelo Judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política. Toda a receita de mais de 20 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes em inquérito que foi arquivado por falta de indícios de crime. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para doar qualquer quantia para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos três poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. pix@ajude@folhapolitica.org